Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa noite. Obrigado pelas coisas que nós já ouvimos até agora, Pai. Sabemos que você falou por inspiração, Senhor. Queremos acatar todas as palavras, Senhor, e abrimos o nosso coração para esse segundo tempo também. Certamente o Teu Espírito nos conduzirá, Senhor, a uma palavra de ensino, onde nós seremos abastecidos ainda mais com a Sua palavra. Diga assim: eu estou baseado na palavra. Aleluia. Dê um sorrisão para a pessoa que está do seu lado. Diga: que bom que você está aqui. Diga para outra pessoa: que bom que você está aqui. Aleluia. Você pode sentar. Muito obrigado, Ministério de Música. Vou lhe dar uma folga, viu? Glória a Deus. Estou com muita expectativa. Acredito que você também, sobre esses dias que nós vamos viver durante esse final de semana, né? Eu quero crer em meu coração que você não está aqui para ver João e Suane, nem Salomão do Reggae, amém? Sabemos que iremos receber da vida dele, assim como estamos recebendo agora da vida de João, vamos receber através da minha vida também, mas não sou eu, amém? Eita, minha gente, mas vocês não estão concordando não, né? Não sou eu. Esse púlpito, esse tempo é para que o Espírito fale a você, ao seu coração. Amém? Então abre teu coração, deixa com que ele trate com as coisas, com as áreas da sua vida. Amém? Agradecer aí ao pastor Jorge, toda a equipe de liderança. Fomos muito bem recebidos. Muita comida no hotel. Misericórdia. Muito obrigada por toda a recepção. Tem sido maravilhoso. E enquanto nós pensávamos, na verdade, enquanto eu pensava, desde que a gente recebeu o convite, que eu vi, né? Caramba, que legal, que evento bacana com Salomão e tal, toda aquela empolgação, Deus vem trazendo ao meu coração uma palavra a respeito de identidade. E aí você pensa: caramba, Suana, a gente já saiu de uma ministração, eu queria tanto dar uns pulinhos, correr um pouquinho. Mas você vai fazer isso, amém? Talvez, se o Deus inspirar, você faça isso hoje mesmo, mas amanhã vai ser dia de festa. Eu quero que você feche os seus olhos novamente. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Obrigada, Pai. Obrigada por essa noite. Obrigada, Senhor, porque você é o Deus de toda sabedoria, Pai. Você nos guia, você nos conduz em toda sabedoria. E eu declaro em nome de Jesus, qualquer coisa, Pai, que estiver bloqueando cada coração nesse lugar de receber através da sua palavra, esses ensinamentos que vão ser falados hoje aqui, caindo por terra em nome de Jesus. Nós cremos que há poder no nome de Jesus. Eu creio, Pai, que o poderoso nome de Jesus vai surtir efeito, Senhor, nos lembrando quem nós somos, o que podemos e o que temos em você. Amém. Glória a Deus. Diga assim para a pessoa que está do seu lado: a minha identidade está baseada na palavra. Diga para outra pessoa: a minha identidade está baseada na palavra. Aleluia. E sabe, essa semana eu ouvi uma frase muito bacana. Dizia assim: aquilo que Deus dá importância, o diabo também dá importância. Quer saber o que Deus está dando importância? Veja onde o diabo está trabalhando. E sabe o que eu mais vejo em atuação na nossa geração, na nossa juventude? O diabo indo em contra a identidade que temos em Cristo. O diabo indo com toda força naquilo que Deus já depositou dentro de nós. Ele quer trazer confusão e cegueira aos nossos olhos, para que a gente não tenha a autoridade que temos em Cristo, para que a gente não faça aquilo que nós somos chamados para fazer e para que a gente não vá nos lugares onde nós somos chamados para ir. O diabo, ele tem agido com força em deturpar aquilo que você é. E eu estava pensando essa tarde, eu falei: meu Deus, sabe que ele vem com mais força ainda na igreja? Porque quem já está confuso, gente. O mundo está confuso a respeito de identidade. Na verdade, eles estão até gostando. Um dia eu quero ser uma coisa, outro dia eu quero ser outra. Tá tudo bem, é assim mesmo. Mas nós, como corpo de Cristo, precisamos ter certeza do que nós somos.
para que quando as pressões venham, a gente consiga se posicionar da forma certa. Amém? Existem extremos muito importantes nessa temática, onde o diabo tem encontrado jovens dentro da igreja e tem aprisionado eles nessa situação. Ou a gente, como líder de jovem, hoje a gente lida muito com isso. Na verdade, a maioria dos nossos gabinetes, a gente vê que é uma falta de identidade, uma falta de perspectiva de futuro, não sabendo o que é, não sabendo o que veio fazer no mundo. E isso gera tantas coisas. E quando não é um complexo de inferioridade, uma pessoa que não sabe quem é, que não consegue, que não se acha digno de receber algo da parte de Deus, é alguém com uma supervalorização do ego, que diz que é suficiente demais para não ter Deus na sua vida. E nós vivemos vendo essa gangorra dentro da identidade da juventude cristã hoje em dia. Quando não é um complexo de inferioridade que diz, ai Senhor, não sou digno de receber a sua bênção, não sou digno, a gente vê pessoas aqui desse lado dizendo, nem preciso do Espírito Santo, eu consigo fazer sozinho. E nós não podemos ser confundidos. Diga para a pessoa que está do seu lado, você não pode ser confundido. Hoje você vai descobrir, fala gente, hoje você vai descobrir quem você é. Quem gosta de jogar jogos aqui? Eu sou uma pessoa muito competitiva. Muito, eu amo jogar todo tipo de jogo. Eu sou tão competitiva que Deus disse assim, porra, você vai ficar de jejum de jogo? Passei um tempo aí sem brincar, porque eu estava saindo de mim aí, às vezes, em uns jogos aí. E o que eu tenho de competitividade, Gabriel não tem nada. Então, assim, jogar com ele é só para ter raiva, porque ele quer, a meta de um Gabriel nos jogos é estragar o jogo. É. E esses dias aí, eu pensando, né? Esses dias aí, a gente foi para um grupo de conexão dos jovens e a gente foi apresentado a um novo jogo. Quem jogou Coop aqui? O jogo Coop. Ninguém conhece? É um jogo que tem vários personagens e cada personagem tem várias atribuições. E eu não conhecia esse jogo. E eu falei, meu Deus, vamos jogar. Eu mega competitiva. Tive que fazer dupla com o João Gabriel. Aí eu, ok, então, né? Já fiquei com raiva, mas enfim. E aí a gente pega 2 personagens e cada personagem tem várias atribuições. Um pode fazer uma coisa, outro pode barrar o que outro personagem pode fazer. E é um jogo bem dinâmico. E aí eu comecei a ficar muito nervosa e muito chateada comigo. Era a primeira vez que eu estava jogando e eu nunca tinha conhecido o jogo, né? Porque as pessoas estavam ganhando moedas e eu não. Mas porque eu não conhecia o meu personagem. Eu não sabia o que aquele personagem podia fazer. Eu estava sendo facilmente enganada no jogo porque eu não me conhecia no jogo. Então eu vi os outros personagens mentindo para mim, dizendo que era uma coisa que não era. E eu sem saber que aquela carta que eu tinha poderia dizer mentiroso e tal. Mas eu não sabia. E eu comecei a ficar, caramba, a gente vai perder, amor. Faz alguma coisa, me ajuda. Ah, meu Deus. Mas tudo isso acontecendo porque eu não tinha as informações necessárias sobre aqueles personagens. Tudo isso acontecendo porque eu não conhecia a identidade daquela carta na minha mão. E eu não estava usufruindo daquilo que ela tinha. Ao contrário, eu estava sendo enganada. Eu estava perdendo pontos. Eu estava deixando de ganhar moedas. Porque eu não sabia, eu não conhecia a identidade. E às vezes a gente está meio que no meio de um jogo onde a gente não conhece as regras. Às vezes está meio no jogo da vida por aí, sem conhecer quais são as nossas regras, sem conhecer os nossos pontos fortes, sem conhecer as nossas armas de ataque. E estamos sendo enganados pelo mundo, confundidos pelo diabo, roubados e deixando de ganhar de Deus, porque nós não conhecemos a identidade de quem nós somos em Cristo Jesus. A palavra fala que Deus, quando Ele foi fazer o homem, Ele nos criou como? Eu espero que você saiba, como? A imagem e semelhança de Deus. Se você souber só isso, já é muito.
Você simplesmente é feito imagem e semelhança do Criador do universo. Mas estamos vivendo uma fase de estarmos baseados na palavra. Sabemos que somos criados, feituras, imagem e semelhança de Deus. Mas a palavra é quem vai dizer os poderes do seu personagem, os pontos fortes do seu personagem, as armas de ataque do seu personagem. Porque sem isso, nesse mundo, nós somos só um boneco de barro. Sem a revelação da palavra, não é do que o pastor vai te dizer, não é do que um líder vai te dizer, não é do que a internet vai te dizer, é da palavra. A Bíblia fala que o meu povo sofre consequências por falta de conhecimento. Quantas e quantas coisas você está tombando, tropeçando, errando, perecendo, porque você não conhece as verdades ditas sobre você. As verdades de Deus ditas sobre você. De quem você é, do que você consegue, do que você pode fazer, dos lugares que você pode ir, do que você pode construir. E nessa noite nós vamos colocar a nossa cara na palavra, para entender quem nós somos. Amém? E pensando sobre isso um pouquinho, eu lembrei de um exemplo. Eu tenho 3 irmãs e um irmão. Minha casa são vários filhos, né? E sempre quando tem família grande, tem muita história para contar, né? E eu estava lembrando, essa semana, minha irmã mais nova trabalha comigo, e eu estava lembrando com ela uma situação que ela viveu quando era pequena. Estava eu um determinado dia, bem tranquila, e Jennifer chegou para mim, que é a mais nova, chegou para mim e falou: Suane, eu não sabia que da tomada saía raio. Aí eu, é o quê, menina? Ela não sabia que, da tomada saía raio. Aí eu, calma, Thalia, você viu isso aonde? O que aconteceu para você estar dizendo isso? Ela, não sai um raio que atravessa a parede? Aí eu, é o quê, criatura? Novamente eu lembrei, meu povo perece por falta de conhecimento. E eu falei, calma, Thalia, como assim? Ela falou, tá certo. Eu estava lavando o banheiro e eu fui limpar a água que estava perto da tomada do espelho. E eu levei um choque, mas eu não estava perto da tomada, estava do lado. Aí eu fui explicar que a água é condutor de energia, que não foi um raio que saiu aleatório da tomada. Aí ela, entendi. Porque faz um tempão que eu passo na frente da tomada e me abaixo. Aí eu, oh meu Deus, minha filha. Ela, pois é, toda vez agora que eu passo na frente da tomada do banheiro, eu me abaixo, porque eu penso que vai sair um raio em mim. E eu ri com aquela história, contei aos meus pais. E essa semana eu lembrei dessa história. E eu fiquei pensando, meu Deus, quantas e em quantas situações e quantas vezes a gente está se abaixando para passar num lugar, com medo de ser atingido por um raio. Às vezes o diabo, enquanto você estava lá bem pertinho da tomada, deu uma beliscada no seu dedo. Na timidez, na vergonha, no complexo de inferioridade. Deu uma beliscada no seu dedo e faz anos que você está se abaixando para passar na tomada. Diante de uma mentira, diante de um engano. Você nunca mais vai se abaixar para passar na frente de uma tomada depois dessa noite. Nós não fomos criados para nos curvar diante das mentiras de Satanás. Nós não fomos criados para viver em medo, em condenação, em temor. Porque ele não é poderoso para lançar raios em você. O que ele pode fazer é lançar mentiras que você decide acreditar ou não. A mentira de que você não pode, que você não consegue. A mentira que você é pobre e você nunca vai conquistar nada na sua vida. A mentira de que você é burro e você nunca vai passar nesse vestibular. A mentira que você não tem sabedoria suficiente. A mentira que você não foi chamado por Deus para nada. A mentira de que você não é amado pelos seus pais. A mentira de que você não é reconhecido por Deus.
tantas e tantas e tantas mentiras que têm assolado a nossa juventude. E eu vejo diariamente uma geração curvada diante de mentiras com medo. Ei, o meu povo perece por falta de conhecimento. Porque quando nós conhecemos quem nós somos em Cristo Jesus, que estamos sentados à direita do Pai em Cristo Jesus, nós entendemos que essas mentiras não têm poder sobre nós. Nós entendemos o tudo posso naquele que me fortalece. Mas tudo vai depender de em que você decide acreditar. Recentemente eu conversando com uma jovem, um aconselhamento de mais de 2 horas, lidando com pressões cotidianas e a gente conversando. E no final do aconselhamento eu falei, olha, isso tudo que a gente conversou pode mudar a sua vida ou pode não mudar nada na sua vida. Porque quem vai fazer a mudança é o que você decide acreditar. São os passos que você vai ter que lidar. Porque, querida, eu entendo muito bem. Às vezes não é fácil lidar com algumas coisas. Às vezes as mentiras que têm te assolado foram ditas pelos seus pais durante toda a sua infância e adolescência. E desconstruir essas coisas, desconstruir uma mentalidade de pobreza, de miséria, desconstruir uma mentalidade de incapacidade, de impossibilidades, em situações às vezes não é fácil. Conversando com uma amiga minha, Rafa Guedes, ela até esteve aqui essa semana, a gente gravando um podcast, e ela dizendo assim, Nani, tudo é difícil. Acreditar que vai acontecer é difícil. E se não acontecer também vai ser difícil. Decidir esperar por um namoro é difícil. Namorar errado também vai ser difícil. Tudo é difícil, minha gente. Que difícil você vai escolher. Que vida de fantasia que a gente pensa que cristianismo é só me dá, me dá, me dá. Não, vão ter situações sim que a gente vai ter que aplicar nosso esmero, nossa intercessão, nosso joelho no chão, nossa espera, nossa renúncia. Mas que difícil você vai escolher. O que traz dano no final ou que traz a recompensa no final. Deus é o maior interessado no seu sucesso. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Deus é o maior interessado no seu sucesso. Ele te criou para o sucesso. Ele te fez para o sucesso. Quem nós somos em Cristo, Suane? E quem nós somos em Cristo? Abre lá a tua Bíblia. Eu disse que a gente ia meter a cara na Bíblia hoje, não foi? Pois abre lá, em João 1,12. Aleluia. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa é a primeira revelação sobre quem você é. Você é filho. Ei, sabe como um filho se comporta? Pelo menos na minha casa, a gente não precisa fazer reverências assim. Para entrar na casa do meu pai. A gente não precisa pedir licença para abrir a geladeira. Ou, Vossa Majestade, licença, posso abrir a vossa geladeira? Não. Mesmo depois de ter saído de casa, casei. Antes de ontem, fez 3 anos que eu casei. Mesmo depois de ter saído de casa. E mesmo depois de ter saído de casa, eu ainda me comporto como filha na casa dos meus pais. Eu ainda recebo o amor de filha dos meus pais. Eu ainda estou lá. Meu pai ainda me chama de neguinha. Chega, minha neguinha, me dê um cheiro. E eu deito com ele, converso com a minha mãe, saio. Porque eu sou filha. E existem coisas e lugares que filhos podem ir, que outras pessoas não podem. Existem conversas que eu tenho com o meu pai, que outras pessoas não vão ter. Por quê? É um elo diferente. É um elo diferenciado. Querido, eu venho te lembrar hoje que você é filha e filho de Deus. É um tipo de relacionamento diferenciado que Deus só tem com você. Ei, sabia que os anjos não são filhos de Deus?
Sabia que a criação, o universo, não tem o elo que você tem com seu pai? Como nós falamos mais cedo, você é imagem e semelhança. Nas outras coisas, durante a criação, Deus disse, haja luz, haja terra, haja aves no céu. Mas quando foi você, houve uma reunião antes e depois ele fez com as próprias mãos. É diferenciado que ele tem com você. E às vezes a gente tem se comportado como a gente fosse parte de uma criação qualquer, como se a gente fosse um cachorro, sei lá o quê. Enquanto você é filho, existe uma revelação e um tipo de relacionamento diferente. Você está me entendendo? Diga assim, eu sou filho de Deus. Abre lá agora em 2 Coríntios 5. No versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, se alguém nasceu de novo, se alguém é filho, nova criatura é. Eis que as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Ah, Suane, eu entendi que eu sou filho, mas você não sabe o que eu vivi. Você não sabe o que eu fiz. Você não sabe onde eu fui. Você não sabe como foi a minha infância. Você não sabe os traumas que eu tenho. Por isso que você está dizendo que eu sou filho. Ei, nova criatura é. Ei, tudo se fez novo. João Gabriel costuma usar um exemplo. Você já ouviu alguém indo visitar um bebezinho recém-nascido na maternidade dizendo assim, ei, me conta um pouquinho do passado dele. Fala um pouquinho, ele foi o quê? Assim, ele fez o quê para estar aqui? Como foi? Não, porque aquilo é um ser novo, é uma nova criatura. Não tem passado, não fez coisa errada, não tem nada, não tem trauma, não tem dor, não tem medo, não tem nada sobre aquilo, sobre aquele bebê. Ei, nova criatura é. Tudo se fez novo. A partir do momento que você se converte de novo, que você nasce de novo, que você se converte, coisas novas são escritas ao seu respeito. A palavra fala que desde o ventre, antes de ser formado no ventre materno, eu te gerei. Todos os seus dias foram escritos. Deus tem planos de paz ao seu respeito, independente do que aconteceu no seu passado. Independente das coisas que você fez ou deixou de fazer. Existe uma nova criatura. Coisas novas. Eis que tudo se fez novo. Você é feitura de Deus, imagem e semelhança com Ele. E com um futuro novo. Que você pode escrever juntamente com o seu Pai. Passinho por passinho. João pincelou um pouquinho sobre a vida cristã e é uma das coisas que nós como família e como liderança também temos pensado muito, meditado muito sobre isso. Sobre qual o sentido da vida cristã aqui na Terra. Ei, qual o sentido da vida cristã aqui na Terra? Não seria muito melhor a gente se converter e ser arrebatado na mesma hora? Não faz mais sentido para você se converter e não correr nenhum risco de perder a salvação futuramente e ser arrebatado. Existe sim um propósito para a igreja na Terra e você se inclui nisso. Agora, quando você não entende a sua identidade, você fica de fora do plano de Deus para a igreja. E não é o plano dele que você não participe dessas coisas. Você consegue me entender? Existe um plano para a igreja aqui na Terra. Lugares que a gente vai alcançar. Pessoas que precisam de nós. Esse ano, qual é o principal plano? Ir de pregar o evangelho a toda criatura. É uma missão dada, não é só aos missionários, é a nós como filhos. Mas se a gente não entende isso, mas se a gente não tiver com a nossa identidade clara dentro de nós e diante dos nossos olhos, e se a gente não souber qual o povo que a gente precisa alcançar, e se a gente não tiver alinhado com o nosso ouvido atento àquilo que o nosso Pai quer nos comunicar, você lembra a história do filho pródigo?
não é apenas estar distante de Deus fisicamente e se dizer, me desviei. Porque existem muitos filhos pródigos dentro da igreja, sabia? Filhos que não têm conexão com o seu pai, que não investem tempo com ele, que não entendem qual é o plano dele. Estão aqui vindo para a igreja sem propósito. Meu Deus! Vem para a igreja sem propósito, serve aqui, serve em algum departamento sem propósito. É como se fosse um filho pródigo. E como Gabriel falou, vão existir pessoas que eu não te conheço como servo. Porque não tinha essa identidade forte de filho, de nova criatura, de criação divina de Deus, que é o que nós somos. Quando você entende a sua identidade em Deus, o seu propósito, a sua vida tem sentido. Recentemente, há uns anos atrás, infelizmente, um rapaz que estudou com João Gabriel tirou a própria vida, pulou de um prédio lá na cidade. E a gente fica pensando, olhando, mas vai conversar com uma pessoa que já sofreu tentativas de suicídio, vai conversar com uma pessoa que tem sofrido depressão profunda, crises de ansiedade, crises de pânico, vai conversar com elas. É o quê? Não vejo propósito na vida, não estou vendo sentido na vida. Sempre existe esse questionamento. Porque não entendeu ainda quem é. E não é da vontade de Deus que você não entenda quem você é. Não é da vontade de Deus. Existe uma potencialização quando você entende quem você é no reino, querido. Existem tantos talentos enterrados dentro da igreja. De pessoas que têm potencial, de pessoas que podem ter um futuro enorme, não só dentro da igreja, mas serem grandes empresários, grandes referências dentro das universidades. E nós estamos precisando de pessoas dentro desses setores, sim. Mas enquanto nós não entendermos quem somos e para que fomos criados, nós não vamos entender. Nós não vamos conseguir realizar essas coisas. Abre lá também agora em 1 Pedro. Capítulo 2. No versículo 9. Você abriu? Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido de Deus para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vou ler de novo. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Eu não sei se você entende o plano de salvação, mas parece que Jesus morreu foi somente por você. Sabe que Deus ele não estava interessado em salvar o universo, não. Ele veio para salvar o mundo. Povo adquirido, uma moeda já comprada, é dele. Propriedade exclusiva de Deus. Nação santa. Para quê? Para que você foi adquirido? Para que você é nação santa? Para que você é sacerdócio real? Para anunciar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tem um porquê, querido. Tem um porquê de você estar aqui nesse evento essa noite. Não é para você guardar todas essas palavras no seu coração, ou jogá-las, ou deixá-las esvair da sua mente até que você não lembre nem mais o meu rosto. Não é para isso, é para que você seja luz lá fora. É para que você anuncie essas virtudes. É para que você deixe o seu propósito entrar em ação. Se toda a igreja, se todo o corpo de Cristo entendesse o propósito e deixasse ele entrar em ação, nossas igrejas estariam mais abarrotadas. Nossos cursos de jovens estariam ainda mais cheios. Porque nós fomos chamados para anunciá-lo. Conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. Conhecer Jesus e fazê-lo conhecido.
Aleluia. Não há como conhecê-lo. Não há como se expor à presença dele. Aquela música de Laura Salgueiros, eu não sei se vocês cantam aqui, mas fala: quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Ei, Suane, onde é que eu vou descobrir quem eu sou, para que eu nasci? Como é que eu vou descobrir? Ei, é diante dele, é na presença dele, é conhecendo ele. Se nós somos criados da imagem e semelhança dele, como que a gente vai saber? Como é que a gente vai entender o que é imagem, o que é semelhança, se a gente não consegue saber a obra principal? Aquele quadro Mona Lisa. A gente já viu várias réplicas em vários lugares, mas elas só existem porque existe uma principal. E a gente só conhece porque existe uma que foi pintada, que é a original, caríssima. Mas como nós iremos conhecer a nossa imagem? Do que somos semelhanças? Do que somos semelhança? Quando eu te contemplo, eu me torno semelhante a ti. Quanto mais eu entendo quem Deus é, querido. E eu entendo que Ele é amor, que Ele é paz, que Ele é justiça, que Ele é bondade, que Ele é mansidão. Quando eu contemplo, eu me torno mais semelhante a Ele. Ah, Suane, mas eu não recebi dos meus pais a educação. Você fala isso porque você é filha de pastor, seu marido é filho de pastor, e com certeza as coisas foram bem mais fáceis para você do que para mim. Você não precisa de outros para conhecer o seu Deus. Você não precisa de outros para conhecer o seu Pai. É claro que existem caminhos que foram trilhados pelos nossos pais que facilitaram, mas isso não te faz diferente, não te faz inferior, não te faz menor. Ao contrário, gente, nós vivemos em um país livre e você está aqui nesse lugar ouvindo a respeito do seu Pai. Você pode conhecê-lo. Agora, como eu falei no início, você quer conhecê-lo? O quanto que você tem se dado a conhecê-lo? O quanto que você tem gastado para Ele? A nossa vida precisa resplandecer quem Deus é. Esse é o nosso senso de propósito. Quando eu entendo que quem Deus é em mim e o meu propósito, não resta tempo para complexo de inferioridade. Não resta tempo. Não resta tempo, querido, para crises e crises de ansiedade. Eu sei que existe um mal rondando a nossa geração, falando que é a geração da depressão, da crise de ansiedade. Eu não aceito isso para a nossa geração. Nós precisamos nos posicionar contra essas coisas. A nossa identidade, o que define a nossa geração é a palavra de Deus. E ela fala que nós somos nação santa, sacerdócio real, povo já adquirido. Mas muitas vezes, como Gabriel falou, a gente tem aberto concessões para algumas raposinhas entrarem e minarem o nosso talento, entrarem e fazer a gente colocar a nossa intensidade, que seria para o reino de Deus, para outras coisas banais. Vejo muitos jovens se perdendo, querido, quando vai para a faculdade. Muitos jovens. Muitos amigos nossos que cresceram com a gente, entrou na faculdade, se deixaram minar, porque não entendiam quem eram. Porque não entendiam o potencial que tinham para estar ali, com as armas certas. Como personagem daquele jogo, que só podia vencer aquele jogo usando as armas certas, entendendo quem ele era, sabendo o que ele podia fazer. Quando nós estamos longe daquilo que Deus nos criou para ser, existe uma confusão. E nós não conseguimos entender as cartas do baralho. A gente não entender, não começa a não conseguir se encaixar, né? Porque eu não gosto dessa igreja não, porque eu não me encaixo aqui. Não estou me encaixando bem no departamento de jovens, acho melhor eu sair. Quando na verdade é porque você não está entendendo o que tem dentro.
Não se deixe minar por essas raposinhas. Não se deixe minar por um pensamento pequeno de que você não consegue. De que você não tem um chamado. Quantas vezes eu já escutei também, não, vou ficar aqui, mas eu não quero servir não, porque eu não tenho um chamado não. Que conversa, querido. Todos nós somos chamados, nós somos um corpo. É óbvio que nem todo mundo foi chamado para estar aqui, porque se todo mundo for chamado para estar aqui, quem ia cuidar das crianças do DI? Quem ia cuidar dos carros no trânsito? Nós somos um corpo. Minha perna só funciona porque tem um monte de articulação aqui. Que talvez nem seja lembrada. A perna recebe toda a glória por me fazer andar. Mas existem muitas coisas envolvidas. Existem tendões, existem ligamentos, existem articulações que ninguém vê. Porque está tudo por dentro, ninguém consegue ver. Mas Deus vai ver. Deus consegue ver o seu pequeno trabalho, aquele papel que você recortou naquele dia, aquele sim que você disse ao líder da sua igreja, aquela carona que você deu. Todos nós temos um papel no corpo de Cristo, querido. E quando nós não entendemos, nós somos mirrados. É como um membro quando não tem movimento. Você já viu alguém que perdeu o movimento de algum membro? Um amigo meu recentemente sofreu um acidente de moto e ele perdeu o movimento do braço e o braço dele está começando a ficar mirrado. Os músculos sem movimento, eles vão começando a ficar mirradinho, todo fininho. Porque não tem vida ali, não tem movimento ali. Se não há movimento, não tem vida. Como já dizia, água parada dá dengue. Água parada, querido, apodrece. E você não foi criado para ser água podre. A palavra fala que rios de água viva fluirão de ti. Existe movimento, tem que estar dentro do seu propósito. Suane, como eu conheço o meu propósito, me expondo a quem Deus é, entendendo o que Ele quer de mim e o que eu preciso ser dentro do corpo de Cristo. É isso. Nós fomos chamados para isso. Abre lá em Efésios. E o que temos, Suane? Efésios no capítulo 1. Capítulo 1, versículo 3 fala: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ei, Sônia, o que é que eu tenho? Você é abençoado por Deus, o qual já te abençoou com toda sorte de bênçãos. Ei, Suane, mas os recursos que eu preciso, Ele já te deu. As cartas estão nas suas mãos. As suas armas de combate já estão nas suas mãos. Ele já te abençoou. Você já é abençoado. Você já é curado. Você já é suprido. A morte de Jesus na cruz já adquiriu isso para você. Agora, quando nós não estamos vivendo na plenitude de tudo que Deus fala sobre nós na palavra, é porque nós não estamos vivendo sem a falta de conhecimento. Ou com a falta, né? Com a falta de conhecimento. O que nos faz perecer. Quando eu não tenho conhecimento do que eu sou abençoado, aí eu penso sempre que eu sou um coitado, amaldiçoado. Quando eu não tenho a consciência de que eu sou curado, que Isaías, vou ler, não precisa abrir. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando nós não entendemos isso, para nós tudo bem viver em doença. Para nós tudo bem. Porque a gente não tem consciência, a gente não tem o saber. E a gente perece nessas coisas. Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, irá suprir todas as vossas necessidades em glória. Quando a gente não tem consciência, quando a gente não tem o conhecimento do que a palavra fala sobre nós, a gente vive em pobreza, em miséria, em necessidade. Quando a vontade de Deus para você é outra. É a nossa identidade em Deus. É aquilo que nós fomos chamados para ser.
Mas é aí que você decide. Você vai deixar o mundo, as estações, o inferno, as tentações minarem isso que a palavra fala a respeito de você? Ou você vai potencializar o seu personagem no jogo? Ou você vai adquirir mais conhecimento e vai entender o que ele pode fazer naquele jogo? Quais são as habilidades? Quais são os pontos fortes? Fica de pé. Se o teclado conseguir vir me acompanhar. Existem coisas nessa noite, eu percebo no Espírito, que precisam ser quebradas na vida de algumas pessoas. Pessoas que vivem presas a complexos, pessoas que vivem presas a situação de timidez extrema, que não conseguem avançar em algumas coisas. Um senso de incapacidade. Deus não quer isso para a sua vida, querido. Deus também não quer que você tenha um ego tão inflado que você não dependa dele. E eu sei que eu falei muitas coisas aqui. Mas o que o Senhor espera de nós como uma igreja triunfante é que a gente pare de se abaixar na frente da tomada muitas vezes. Com pequenas coisas, pequenos arranhões que a gente levou na vida há tantos anos atrás. E a gente pensa que essa é a credencial para a nossa vida inteira. Não, isso aqui, você é isso. E você se taxou de coisas que você não é. Você se taxou de coisas que você não é, porque a sua família foi. Ah, não, ninguém da minha família conseguiu, então com certeza eu não vou conseguir. Mas Deus quer quebrar coisas. Deus quer quebrar uma mentalidade de fraqueza nesse lugar. Deus quer quebrar aquilo que você pode ter ouvido durante a sua vida inteira. De que você não pode, de que você não consegue, de que você não nasceu para isso. Ei, Ele como seu Pai amado, nós lemos isso, nós somos filhos. Ele como seu Pai amado, quer trazer uma nova perspectiva para o seu futuro. Quer trazer um novo horizonte para as suas atitudes de hoje. Quer mudar a sua mentalidade. Em algumas questões que você sabe que Ele tem falado com você. Lá em Romanos 12 fala, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês provem qual é a boa, qual é a agradável e qual é a perfeita vontade de Deus. Nós vamos viver a vontade de Deus quando a gente renovar a nossa mente de acordo com a palavra dEle. Ei, não vos amoldeis. O que é que o mundo tem falado para tentar taxar a sua identidade? Quais são as bandeiras, quais são as ideologias que o diabo tem levantado para confundir quem você é? Você tem que ser mais rápido e mais habilidoso. Você tem carta para isso. Você tem carta para isso. A nossa arma, queridos, a nossa arma é poderosa. Nós temos ao nosso favor o poderoso nome de Jesus. E como nós cantamos, é mais forte, é mais poderoso. Queria que você fechasse os seus olhos. Permanece de olhos fechados. Eu queria fazer um apelo. Se você é batizado no Espírito Santo, me ajude orando em outras línguas. Ora cantalabaceteredere seterebras. Ora bamamase que terebrache que senterebrobosso cotolobros. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Se você está aqui durante essa mensagem, você identificou que você talvez seja essa pessoa que tem vivido
em um lugar sem sentido, sem entendimento. Você identificou que talvez você não tenha as informações necessárias para vencer alguns gigantes na sua vida. E você identificou que você está com a identidade um pouco confusa. Eu queria que você levantasse a sua mão onde você está. Nós queremos orar por você. Existe uma unção nesse lugar, querido, disponível para alcançar a sua vida, que pode transformar. Eu sei que é uma coisa que vai acontecer entre você e Deus. Eu sei que é algo que vai acontecer, mas que pode mudar o rumo da sua vida. Se existe alguém que está preso a uma consciência de complexo de inferioridade, se você pensa que você nunca vai conseguir, se você pensa que você não consegue, se na sua mente você consegue apenas visualizar algumas coisas que pessoas falaram para você durante a sua vida, eu quero que você levante a sua mão um pouco alto para que eu consiga ver. Você não vai precisar vir aqui na frente. Nós queremos orar por você. Eu consigo ver sua mão. Permanece com a mão levantada. As pessoas que não levantaram as mãos, eu quero que você continue orando, gente. Vai acontecer alguma coisa nesse lugar. Essa é uma noite de libertação. Oh, onde o Espírito de Deus está, há liberdade. Eu quero que as pessoas que estão ao lado dessas pessoas, põe a mão sobre elas, dá um abraço, nós vamos orar juntos. A liderança também, se conseguir se mover para essas pessoas. Eu quero que todo mundo esteja com... Tem um pessoal ali atrás, tem pessoas ali atrás. Mantém sua mão levantada. Oh, rabate que se te derebra mamamamas. Essa é uma noite de transformação, de libertação. Oh, obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Você pode estender as suas mãos em direção a essas pessoas. Vamos orar como igreja. Vamos orar como igreja. Eu posso ter você comigo? Oh, obrigada, Espírito Santo, pela autoridade que existe no nome de Jesus. Nós levantamos essas pessoas nessa noite que estão em condição onde elas não conseguem enxergar nelas o que você vê nelas. Eu declaro em nome de Jesus, elas conseguindo enxergar aquilo que você vê, Senhor. Elas conseguindo ter a certeza, Pai, de que elas são em você, daquilo que elas podem ser em você, daquilo que ela tem em você, Senhor. Em nome de Jesus. E toda mentira, todo engano que tem feito elas se curvarem diante de várias situações, eu declaro pelo poder do nome de Jesus, nesse momento sendo quebrado. Eu declaro em nome de Jesus uma nova perspectiva de futuro, uma nova perspectiva de identidade, em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus, a unção que está nesse lugar os alcançando e trazendo renovo, trazendo liberdade, trazendo vida, trazendo libertação, em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Nós te agradecemos. Nós te agradecemos, Senhor, pela identidade que temos em você.
Nós te agradecemos, Senhor, porque nós somos feituras suas. Nós somos teus filhos. Obrigada, Jesus, pelo sacrifício naquela cruz, que abriu o caminho para mim, Senhor, que conquistou novamente a posição de filho. Oh, Pai, que se identificou comigo e trouxe para mim, Senhor, certezas a respeito do meu futuro, certezas a respeito de quem eu sou, a respeito do que eu tenho, a respeito do que eu posso. Em Ti eu sou mais que vencedor. Em Ti eu posso todas as coisas. Em Ti eu sou mais do que vencedor, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai, porque eu não preciso viver no engano. Eu não preciso viver na mentira. Eu não preciso, Senhor, não posso, Pai, ser confundido. Mas em Você, Pai, eu sou encontrada como igreja triunfante. Em Você eu sou conhecida como mais do que vencedora. Em nome de Jesus. Diga assim: eu sou filho de Deus. Eu sou amado por Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso todas as coisas que a Bíblia diz que eu posso. Eu vou chegar nos lugares que o meu Pai diz que eu posso chegar. Olha para você estar do seu lado assim. Você tem a identidade baseada na palavra. Baseada na palavra.